Boa noite a todos. É sempre motivo de alegria podemos retornar a esta casa para juntos podermos refletir a mensagem espírita. Nesta noite, pensamos então em refletimos juntos o tema Bem-aventurados os aflitos, para que possamos, nesses dias, fazermos uma reflexão sobre o significado das angústias, dos sofrimentos. Então nós vamos começar indagando para que a gente possa tentar responder essas questões no decorrer da nossa reflexão. Quais as causas das aflições? Esta causa é justa? Qual a função do sofrimento? Devemos buscar aliviar o sofrimento alheio? Como? Quando se fala em aflição, ninguém gostaria muito de experimentar. Se pudéssemos permanecer nesse planeta sem padecermos qualquer dificuldade, seria muito bom para a maioria de nós. Se pudéssemos escolher, com certeza, provavelmente elegeríamos o caminho sem dor, sem angústia, sem sofrimento, sem qualquer dificuldade. Mas então, por quê? Por que a dor se faz presente nas nossas vidas? E aí não há quem possa jactar-se de, em nenhum momento, padecer de alguma dificuldade. Vemos as aflições envolverem toda a sociedade. Ela atinge pobres e ricos. Ela atinge todas as classes. Então sempre vamos encontrar no caminho percalços, pedregulhos, obstáculos a serem vencidos. Mas quais as causas? Quais as causas que nos fazem então passar por essa experiência? E será que elas são justas? Será que é justo que nós soframos? E se ele é justo, qual a função? Então, as causas das aflições é muito bem tratado pelo Espiritismo, que indo além da unicidade da existência, refletindo na pluralidade, nos colocando como espíritos imortais que somos e nos revelando as infinitas vidas que temos, as oportunidades na qual ingressamos na carne, no corpo físico, para esse processo de elaboração, de construção, já que fomos criados na simplicidade e na ignorância e somos destinados à perfeição, à angelitude. Nesse caminho, é certo que não nos é necessário passarmos pela senda do mal, mas vamos escolhendo os caminhos mais fáceis, aqueles caminhos que julgamos ser mais prazerosos para o momento, e vamos encontrando então a necessidade de reparação futura. Quando nós pensamos nas aflições, nos perguntamos: por que eu sofro? E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer as causas das aflições. Nós não a encontramos nessa vida, se nesta vida eu não cometi nenhum ato reprovável, nenhum ato que no momento eu julguei apenas por mim, apenas porque era bom para mim, sem, nesse momento, considerar o outro. Então, a minha atitude levou sofrimento, angústia, aflição, e traz, então, responsabilidades a serem superadas. Nós vamos encontrar a causa nas vidas pretéritas. As causas que não se encontram nesta vida, mas que são sempre elas que nos fazem hoje, temos a necessidade de passar por essas aflições, por essas dores. Vamos no percurso, pela nossa indisciplina, pelo nosso egoísmo, que ainda vigora em nossa sociedade, vamos tendo essa opção, sempre prazerosa para mim.
e não nos preocupamos com o outro. Não nos preocupamos com as consequências. E no mundo materialista é muito fácil nós percebermos a escolha baseada apenas na unicidade. Se eu só tenho uma experiência e se me aguarda depois o nada, eu deixo de existir. E se esse nada não me traz nenhuma necessidade de reparação, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, porque eu simplesmente deixo de existir. Por quê? Por que não escolher o prazer? Por que não escolher o poder? Por que não escolher apenas as coisas que a sociedade valoriza? Porque ainda pensa alicerçada pelo materialismo. Então o Espiritismo vem nos revelar as causas das aflições. Vem dizer que não é uma punição divina, que não há o Deus carrasco, mas é uma necessidade que nós, simplesmente ao desrespeitarmos a lei, temos que reparar. A lei divina é a lei perfeita. E toda vez que nós não a respeitamos, ela nos traz consequências inevitáveis que terão que ser reparadas a bem de nós mesmos. Então, nós vamos encontrar na segunda parte do livro Céu e Inferno vários exemplos de espíritos que voltaram à pátria espiritual, revelando a sua condição. E vamos encontrar, mais especificamente no capítulo Expiações Terrestres, várias histórias que vale a pena serem lembradas. Vamos encontrar ali crianças que não viram um dia sequer sem dor. Dores atrozes, mas numa resignação de fazer espanto. E todos eles, após perder a vida física e virem contar, foram perguntados então sobre o motivo da resignação, sobre o porquê do sofrimento, porque era tal a resignação que se perguntava, ora, o que pode ter esse irmão para tal sofrimento, se não maldisseram o sofrimento, se sofreram tranquilamente, serenos, sem reclamar. Uma criança chegou a falar, pediram ao médico que ele desse mais uma dose do medicamento, a fim de que ele dormisse. Mas por que tu me pedes isso se eu já ministrei o necessário? É porque eu sofro tanto que eu não tenho um segundo sequer de sossego, de paz. E o problema é que eu canso aqueles que me assistem. Eu gostaria de não fazer isso. Então, eles vêm revelar, mas por que sofrer? E eles vêm dizendo que a causa do sofrimento não estava agora, que a causa era antiga, que ele já tinha tido uma existência anterior de expiação, muito dura, e que agora restava-lhe esse tempo mais curto de expiação para se redimir completamente, e que fora pedida espontaneamente por ele. E quando pergunta, mas a causa é justa. No passado, tendo a saúde, tendo o poder, eu usei mal. E agora venho para acerenar a minha consciência, reparar todos os danos que eu causei e poder então ficar bem. E aí, porque nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata desse assunto, mas no capítulo 24, no item 24, nós vamos encontrar lá a desgraça real, onde eles nos trazem a seguinte reflexão: como julgar o que é a verdadeira desgraça e o que é o oposto, né? O bem, a felicidade. Porque nós buscamos saúde, gozo, poder, prazer, julgamos que o que é bom é podermos guardar a vida, é podermos tudo quanto o dinheiro possa comprar, é poder satisfazer todas as nossas vaidades e vontades, todos os desejos. Mas o Espírito nos convida a refletir, será isso um bem? E o que é a desgraça? Será a desgraça a angústia, o sofrimento, as atribulações da vida? Mas para podermos julgar
É preciso que nós nos transportemos para além desta vida e possamos julgar com a visão da vida espiritual, para onde retornaremos logo mais, porque lá é onde nós teremos que arcar com as nossas responsabilidades. Então, ter uma vida tranquila materialmente, uma vida que não nos exija grandes esforços, uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, para que serve? Se ela não redundar em regressar para uma vida no mundo espiritual, que é a vida verdadeira, serenos, felizes. Então ela vem nos colocar que a desgraça real é essa vida, muitas vezes inútil, de apenas colhermos os prazeres e gozos da matéria, mas sucumbir no regresso, quando no mundo das causas temos que analisar tudo quanto fizemos. E aí voltamos com todas as dificuldades no verdadeiro estado de desgraça. E aqueles que padecem nas injúrias do sofrimento, muitas vezes retornam liberados, com a consciência tranquila, porque agora já não devem mais, porque agora já restituíram, porque agora já devolveram, porque agora sofreram aquilo que fizeram sofrer, e isso os liberta da angústia da culpa. Então, a reflexão do Evangelho vem nos trazer, primeiro nos afirmando que ninguém sofre injustamente. Não há sofrimento injusto. Todo sofrimento, ele tem base no desrespeito à lei, na minha escolha, no uso do meu livre-arbítrio. E essa escolha é o que vai me fazer um futuro mais ditoso ou menos ditoso. Não há como escapar. É preciso restituir centil por centil, moeda por moeda. Então, tudo quando nós nos permitimos ao erro por prazer, ao erro pelo egoísmo, pelo orgulho, inevitavelmente teremos que sofrer para podermos crescer. Então, a causa é sempre justa. Então não temos por que ou do que reclamar. Estamos num mundo de provas e expiações. É certo que ele hoje está em transição para um mundo de regeneração. Uma transição lenta, mas reflitamos, mundo de provas e expiações. Nós nos matriculamos e regressamos ao corpo para sermos provados e expiar, com as exceções louváveis dos missionários que já venceram essas questões e voltam para impulsionar aqueles que estão na retaguarda e que, quando têm que sofrer, sofrem alegremente, porque sabem que é o preço do exemplo para o outro. Então, é preciso que reflitamos em nós, para podermos, então, quando advém a adversidade, a dificuldade, o sofrimento, seja de que natureza for, nós podemos ter a tranquilidade de refletir que Deus é justo, é bom, é soberano, que não tem nada contra mim, pelo contrário. Deus ama cada um de nós. Ama aos seus mensageiros sublimes e ama aqueles que estão na retaguarda, ainda no erro e no crime, e Ele nos auxilia a todos, porque nunca faltará a nenhum sofredor a ausência do anjo que vem incentivar, desse espírito protetor, desse guia que vem nos dar forças, e é o que esses espíritos relatam também nessas histórias reais que estão ali escritas na segunda parte do Céu e Inferno. Nunca lhe faltou o amparo. E um deles cita: quando as dores atrozes mais me feriam a alma, meu anjo me falava ao meu lado: paciência, resignação, calma. E aí nós lembramos, não é, da resposta de Maria, mãe de Jesus, quando Chico Xavier lhe envia uma pergunta por Emmanuel, das suas dores.
das suas angústias, e ela vem lhe falar: isso também passa. Isso também passa. Toda dor passará. E quando é vivida com resignação, ela é superada. Mas quando ela é vivida pela rebeldia, da não aceitação, da luta incessante, de não entender Deus e colocar a culpa sempre em alguém ou no Criador, sucumbimos na prova, sucumbimos na expiação, porque a dor é a mensageira que nos deve fazer refletir e transformar. Ela vem para nos fazer pensar e tomar as decisões de solução efetiva, definitiva das nossas mazelas. Em verdade, somos todos doentes, doentes da alma. Quando nós vamos no médico, quando descobrimos pelo sintoma que temos uma enfermidade X, ele nos fala: é preciso tomar esse medicamento 2, 3 vezes ao dia, a hora correta. É preciso se abster de tais alimentações. É preciso mudar hábitos e fazer exercícios físicos. E a gente então se põe a fazer essas coisas a fim de sustentar a vida física. Mas se pensarmos melhor, a reencarnação é um processo de tratamento, onde nós precisamos colocar em nós essa disciplina, esse medicamento da resignação, do perdão, do trabalho no bem. E ele tem que ser dioturno até o último dia que tivermos na Terra, porque é o remédio que nos falta. Somos doentes pelo orgulho, somos doentes pelo egoísmo. Então, superar tudo isso é uma demonstração também de fé no Criador, de aceitação das responsabilidades pelos nossos atos. E aí tudo passa a ser diferente, porque se a doença é inevitável, a forma de encará-la é pessoal a cada um de nós. Quando há aceitação, quando há resignação, naturalmente nós sofremos menos. Mas quando nós lutamos, não pelo combate à questão física, natural, de tomar os medicamentos, de fazer o tratamento, mas nós lutamos na não aceitação, na rebeldia, como se fôssemos anjos celestiais que estivéssemos tendo que sofrer por uma injustiça qualquer. Aí tudo fica mais difícil, tudo fica mais pesado, a pedra se transforma num monte intransponível e nós vamos perdendo as rédeas sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então, ainda hoje, o homem precisa do látego da pedagogia do sofrimento. O sofrimento nada mais é do que uma pedagogia, uma metodologia de nos fazer refletir e de transpor a nossa enfermidade da alma. Então, na raiz de todas as doenças, vai nos dizer a mentora Joana de Ângeles, todo qualquer problema do indivíduo em si mesmo, seja ele porque é desajustado, dominado por conflitos, conscientes ou ignorados, quando o indivíduo se autopune, ou quando busca mecanismos de fuga, tudo isso na verdade, esse processo que nos faz querer fugir, mas que, na verdade, revela a nossa essência, a nossa intimidade, necessitando tratamento, necessitando mudança. Então, ora, se nós damos ao corpo físico o tratamento medicamentoso que ele necessita, nada resolverá se nós não dermos à alma o tratamento medicamentoso que a alma precisa. Se para as questões físicas nós precisamos do remédio material, para as questões da alma nós precisamos do remédio moral. Esse remédio que é mudança no pensar, no agir, no refletir. Nós passamos a mudar, porque o pensamento é vida. Porque é no pensamento que nós vamos adoecendo a cada dia, pelo desânimo, pelo desajuste, pelo desassossego, pela perturbação, ou pela busca desenfreada, seja dos gozos ou das conquistas do homem, nós vamos transformando-nos apenas em seres materiais, olvidando a nossa essência,
e complicando o nosso caminho. Então, nós precisamos pensar que na raiz disso tudo existe a cura efetiva, que está em poder de nós mesmos. Nós temos o poder da cura. E a cura será a transformação íntima. Mas nós gostaríamos de trazer nessa reflexão uma história de alguém que superou, onde nós podemos ver os sofrimentos de uma perspectiva como se fôssemos espíritos superiores, vendo de um âmbito que nós conhecemos o passado, o futuro, o presente desse espírito. Então, vamos falar do senador romano Públio Lentulus, que está muito bem narrado por ele mesmo no livro Há 2000 anos, da psicografia de Chico Xavier. Públio Lentulus era então o senador, orgulhoso. Vinha da estirpe da alta classe romana, trazia da sua família carreados senadores em várias encarnações. E ele, então, era aquele homem que nós vamos buscar trazer do próprio texto as suas qualidades à época. Ele tem a oportunidade de encontrar Jesus. Por quê? Por que um senador romano fora aceitar um encontro com Jesus? Porque a sua filha Flávia estava doente, muito grave, correndo risco iminente. E ele, então, a pedido da esposa Lívia, resolve, então, aceitar as suas súplicas e ir ao encontro desse homem. Mas ele o faz no final da tarde, para ser o mais oculto possível. E lá, então, ele se encontra. O encontro é memorável e vale a pena ser lido, porque ele descreve Jesus, deixando-nos quase que ver a figura do Mestre. E ele, então, fica paralisado. Ele, o grande e poderoso senador romano, fica paralisado diante daquele homem. E então Jesus lhe fala: senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. O senador não conseguia responder. Ele estava paralisado mesmo, refletindo, mas sem condições de dizer qualquer palavra. E Jesus vai lendo o seu pensamento e respondendo: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial, orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Não, meu amigo, não está sonhando. Jesus novamente lendo os seus pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontra hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Esse é o Públio Lentulus, o senador imponente, orgulhoso, que, tendo a sua presença o governador planetário, o Cristo, esse espírito notável, que é o modelo e guia da humanidade, e descrevendo a sua grandeza tal, que era impossível não perceber se tratava de uma outra condição, e que o faz paralisar como se fosse uma débil criança, mesmo percebendo todo aquele momento, e que o senador lhe fala que curaria sua filha, não por ele, mas pela súplica da sua esposa Lívia. E ele sai do encontro atordoado, fica algumas horas no local, volta a casa, encontra a filha curada, e mesmo assim, não se dobra. Continua. E dos comentários daquele encontro,
Ele vê a escrava conversando com Lívia de igual para igual e ele se irrita, porque eram classes distintas, que segundo ele não deviam se misturar como óleo e água. Mas ele segue a vida. E os acontecimentos vão fazendo esse homem, poderoso e orgulhoso, modificar-se. Não fosse esses sofrimentos, essas atribulações, e ele retornaria à pátria espiritual, como senador orgulhoso, vaidoso, prepotente, sem conquistas morais. Mas os acontecimentos vêm então chacoalhar aquele espírito, para que ele fizesse mudanças em si mesmo. Então, a sua esposa, que junto à escrava Ana, ia nas pregações, ainda às escondidas daquele momento, e via a mensagem de Jesus, muito clara, pelos seus discípulos e por ele mesmo, se converte totalmente ao cristianismo. E certa vez elas são presas, levadas à prisão, e lá iriam ser condenadas ao martírio. Mas Lívia resolve trocar de túnica, a túnica da realeza, da senadora romana, da esposa do senador romano, com a túnica de uma escrava. Então, Ana é poupada, porque ninguém ousaria tirar a vida de uma cidadã romana com aquelas condições. E a escrava Ana, então, volta a casa viva, no corpo físico, enquanto Lívia padecia o martírio do circo, no qual o próprio Públio Lentulus estava ali assistindo, sem desconfiar que entre aqueles estava a sua amada. Mas ele volta para casa e percebe, quando encontra Ana com a roupa da esposa, e ela desaparecida. Volta em aflito sofrimento para o circo dos martírios, aquele estado de horrores, numa carnificina terrível. E desesperado, após constatar, corre pelas ruas de Roma sem saber o que fazer. Quando então lembra-se de Jesus e ora. E depois que ele ora pelo sofrimento angustioso que ele estava sentindo, ele então vê na sua presença a figura de um amigo querido, romano também, do Império, que lhe vem e aparece a ele, provavelmente num processo de materialização, num fenômeno de materialização, e ele vem lhe convidar às reflexões, lhe falando da grandeza de Jesus e do que é a realidade na pátria espiritual, o Flamínio Severus. E ele então, com o que já havia proporcionado no seu interior, o sofrimento da perda da esposa, mas o amigo que volta da vida espiritual para dizer-lhe, ele volta para casa sensibilizado. Os familiares queriam punir a escrava Ana, e agora ele pensa diferente. Agora ele fala que não puniriam a escrava, em homenagem a Lívia, e que a manteriam nas suas funções. Ele vai carregando pela vida e tendo outros sofrimentos, mas já modificado. Na verdade, desde o encontro com Jesus, a sua essência foi transformada. Algo ali mudou, mas o orgulho mantinha não aceitando, buscando evitar aquilo que ele já sentia na sua intimidade. Porque o encontro com Jesus é isso, é transformador. Ele então vai seguindo a vida e vai, depois, ser convidado para auxiliar nos confrontos entre Roma e os judeus. Quando então ele é preso, é capturado juntamente com outro senador. E ali ele vai padecer grandes sofrimentos. Ele então ali começa a sentir na carne toda a dificuldade.
que vai ajudar nesse processo também transformador. Ele, preso, atado, descobre ali um inimigo ferrenho, um inimigo que ele vai encontrar então e vai lhe pontuar e lhe fazer buscar na memória as suas ações pretéritas. Ele faz Públio Lentulus se recordar de quando assumiu, certa vez, a cidade e prendeu o seu filho. E o seu filho fora vendido como escravo. E esse homem nunca mais o perdoou. Mesmo o filho sendo escravo de um senador muito honrado, e tenha conquistado a liberdade no futuro, enriquecido e ajudado o pai e o enriquecido também, ele utilizou, mesmo da condição de judeu, de religioso, para se vingar de Públio Lentulus. E nesse momento, então, ele vai narrar que o seu filho Marcos, que havia sido desaparecido há muito tempo, ainda na infância, filho de Públio Lentulus e Lívia, que ele, na verdade, ele tinha sido o autor desse rapto, desse sequestro, e transformado um cidadão romano num escravo. E quando ele vê a figura imponente junto aos judeus, de um homem com características, um jovem ainda, mas com características diferentes, ele fica ligado magneticamente àquele jovem Ítalo, e não sabe por quê. Vê a execução do seu amigo de forma terrível, mas ele lhe fala: vou poupar-te a vida, para que você viva e sofra. E ordena que Ítalo pegue uma lâmina incandescente e lhe coloque nos olhos para cegá-lo. Ítalo não quer cumprir a ordem, mas é escravo. E a terceira vez que ele ordena, ele pega a lâmina, até de forma cuidadosa, serena, amável, ele encosta as lâminas nos olhos do senador Públio Lentulus, que fica cego imediatamente. Os soldados romanos entram, dão um golpe em Ítalo, que morre na hora, e golpeiam o seu inimigo, que fica atordoado, mas não perde a vida. E ele vai padecer aí para a frente a angústia da cegueira. É levado para os atendimentos necessários e continua a sua vida agora desprovido da visão. Mas fica curioso, porque antes que o seu inimigo lhe contasse, ele foi golpeado. Então ele dá um jeito de ir à prisão antes que ele fosse condenado, porque seria condenado à morte, também de forma cruel. Ele vai ao encontro desse inimigo e conversa com ele. O inimigo agora que estava preso, que sabia que a hora da morte estava contada, pensa de forma diferente. Sempre a dor trazendo a reflexão. Ele fala, conta toda a história. Que ele era o causador do sequestro do seu filho, que virou escravo, que foi libertado, mas que ele sequestrara o seu filho Marcos, e que Marcos era o Ítalo, esse escravo que o cegou. E que na época, devido aos seus atos, houve muitas suspeitas também com relação a Lívia, que trouxe grande dor ao senador. Ele descobre então que toda a artimanha fora dele. E então, depois de contar-lhe todos os detalhes, e de falar-lhe o que tinha feito com Ítalo, impedindo que ele tivesse qualquer progresso intelectual, colocando na condição dos serviços mais cruéis e fazendo-o adentrar aos vícios mais perturbadores. E depois de contar todos esses detalhes, lhe pede perdão. Pede perdão ao senador de tudo quanto havia feito, porque ele sabia que agora não havia escapatória, que a justiça dos homens é comprável, mas ele iria para a justiça divina, da qual não há como fugir, e ele teria que arcar com seus atos, e que agora pleiteava o perdão daquele que foi inimigo a vida toda.
O senador não entende, porque primeiro ele havia feito mal ao seu filho, embora ele houvesse sofrido tanto. Mas ele se recorda de Jesus novamente. E depois dos acontecidos, da morte da Lívia, e também quando teve encontro com seu amigo já desencarnado, ele começou a ler e conhecer a mensagem de Jesus. E nesse momento ele se lembrou, Jesus ensinou que perdoássemos 70 vezes, 7 vezes. E ele então perdoa. Perdoa o inimigo ferrenho de uma vida toda. Eu te perdoo. Sai dali em pranto e vai continuar carpindo as suas dores. As suas dores lhe fizeram então, ao final da vida, quando então ele está lá em Pompeia, já octogenário, e o vulcão, o Monte Vesúvio entra em erupção e mata todos ali presentes. Estava ele, a filha, a escrava Ana, e eles ali todos perecem. E Lívia então faz uma prece nesse momento para recebê-lo. Jesus, meigo e divino mestre, esta hora angustiosa é bem o símbolo dos nossos erros e crimes. Mas vós, Senhor, sois toda a esperança, toda a sabedoria e toda a misericórdia. Abençoai nossos espíritos nesse momento ríspido e doloroso. Suavizai os tormentos, concedendo-lhe nesse instante o alvará de liberdade. Aliviai, magnânimo Salvador do mundo, todas as suas mágoas pungentes, suas desoladas amarguras. Concedei repouso ao coração angustiado e dolorido. Antes do seu novo regresso, a trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas. E continua Lívia. Ele já não é mais Senhor, o vaidoso déspota de outrora, mas um coração inclinado ao bem e à piedade, pregados pela vossa doutrina de amor e redenção, sob o peso das provações amargas e remissoras, seus pendores se espiritualizaram a caminho da nossa verdade e da nossa vida. Essa prece de Lívia nos mostra quem é agora o senador Públio Lentulus. Não mais aquele homem que vivia para a matéria, que vivia por Roma, orgulhoso. Ele se transformou pela dor. Ele deixa de ser um vaidoso déspota de outrora e agora um coração inclinado ao bem, à piedade, que é o ensino de Jesus. Vejamos então que nós conseguimos visualizar a vida desse homem pelo sofrimento, a mudança pelo sofrimento. E não fossem esses sofrimentos, ele teria provavelmente desencarnado como chegou, pelo menos na questão moral. Então ele aprendeu com a vida. O encontro de Jesus o transformou, mas o orgulho, e não é isso que acontece. Nós já conhecemos a mensagem de Jesus, rediviva pelo Espiritismo, mas na hora da vivência é a escolha, é a decisão. O que eu sei, o que eu devo e o que o meu coração é atraente. Porque nós precisamos, a partir do conhecimento, ir fazendo um processo de educação, de mudança de hábitos. Então as atrações que ainda me querem levar para o erro estão presentes. Eu conheço agora o caminho e preciso escolher a mudança. Em Públio Lentulus, a dor fez isso. Ele amava muito Lívia. Não era um amor carnal, era mais do que isso. Era um amor já de outras vidas. E quando ele perde pela morte física, aquilo tira da zona de conforto. De que adianta tudo que ele tinha?
Ele era bem-sucedido, tinha poder, tinha dinheiro. O que adiantava isso agora sem Lívia? E pior, foi Roma, pelos seus atos, que matou a sua esposa. Atos aceitos pela cultura da época. Ele sai destruído nas suas convicções. Mas eram convicções do orgulho. Eram ilusões. E Jesus lhe fala isso. No encontro com Jesus, Jesus lhe diz que os seus poderes eram muito fracos. E que as suas riquezas não eram nada. Lhe disse mais, que tudo aquilo se transformaria em pó. E na morte ele viu a opulência romana se transformar apenas em pó, destruída pelos terremotos e pela lava do vulcão, não ficando nada daquele pseudo-poder. E ali ele entende na hora da morte, volta à sua memória Jesus lhe falando, e ele percebe que poder nós podemos conquistar, senão apenas os poderes do Espírito, já que o do corpo serão todos transitórios, perecíveis, momentâneos, fugidios. Então, é preciso que nós façamos a escolha. E não necessariamente nós temos que esperar a dor, porque nós já estamos conhecendo a doutrina espírita. E podemos começar a mudança com as dores menores, evitando algumas dores maiores, ou tendo sustentação para enfrentá-las de outra forma. Mas a dor é transformadora. Então vejamos, só relembrando as mudanças. Após a morte de Lívia, ele se recorda da palavra de Jesus e pede socorro. Ora pela primeira vez, não aos deuses romanos, mas a Jesus. Depois ele não pune a escrava Ana por ter aceito a túnica oferecida por Lívia. Perdoou o seu algoz, que não havia citado o nome, André de Gioras. E teve os olhos queimados por lâmina em brasa, pelo escravo Ítalo, que era, na verdade, seu filho Marcos. André de Gioras confessa todo o seu crime. E ele poderia não ter perdoado, e não perdoaria se fosse o senador ainda orgulhoso, mas já transformado, ele perdoa. E continua fazendo essas ações de vivência dessas bases novas que Jesus havia alicerçado na sua intimidade. Porque o reino de Deus, gente, está dentro de nós. É na nossa intimidade que devem estar os fundamentos, as colunas sustentadores da nossa ação, do nosso pensar, do nosso existir. Então, essas informações não podem ficar apenas como informações, têm que ser transformadas em conhecimento. Quando eu conheço, eu não mais duvido, eu não mais receio, e eu começo o processo de transformação. Então, a dor vem ao encontro como pedagogia divina para a nossa mudança. Ela traz uma mensagem, ela vem nos sacudir, precisa mudar. Faça a diferença, pense diferente, haja diferente, reflita. E nós não precisamos para isso, hoje, sermos a pior criatura do mundo. Não, todos nós estamos no estágio, mas ainda muito longe do nosso destino. Todos nós temos conquistas intelectuais e morais, mas ainda necessitados de novas conquistas. Joana de Ângeles daí vem ao nosso encontro, nos trazendo um texto muito interessante que está ali, em Atitudes Renovadas, capítulo 10. Trazendo em germe as necessidades esculpidas no perispírito, que lhes modelou os equipamentos orgânicos de maneira a propiciar-lhe resgates inadiáveis. Ressurgem os marcos danosos, requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos, superação das paixões perversas. Então,
Nós trazemos o nosso modelo organizador biológico, o perispírito, não é? Esses registros, modelado em nós, o que vai cristalizar nas enfermidades, que não são desta vida. Porque se nessa vida eu estou estragando o meu equipamento, é mais um problema. Então vejam bem, tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis de amor que vigem no universo, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução moral do ser. Olha a finalidade da dor. Mas veja que a lei é de amor, é justiça, mas é amor e caridade. Nós não pagamos, na verdade, de uma forma que nós não suportaríamos. Nosso pagamento é como nós suportamos. Não há cruz pesada. O pagamento que nós estamos fazendo é aquele parceladinho, na medida que a gente aguenta. E ele está esculpido em nós, porque nós não nos transformamos. Agora, ele vem para nos fazer esse impulso que me trará felicidade. Sem ele, eu volto igual. E de que adianta minutos aqui de gozo se nós somos imortais? Se nós voltamos para a vida espiritual em frangalhos? De que adianta aqui o poderio se lá eu sou um andarilho? De que adianta aqui os recursos financeiros se lá não tenho recurso nenhum? Porque os recursos lá só podem ser intelecto-morais. Então, a vida, portanto, conclui Joana de Ângeles, traz escrita em cada espírito as suas próprias necessidades, nem mais, nem menos, impondo a cada qual o indispensável para a existência feliz. Olha, embora nós tenhamos que passar por essas dificuldades, porque nós tivemos um processo de planejamento reencarnatório, nosso perispírito está adequado à nossa vivência, que vão surgir os momentos, as provas que nós temos que passar. Tudo é feito com amor, tudo vem no momento oportuno para o nosso aprendizado. E nós podemos, ainda assim, ter uma existência feliz. Porque a felicidade não estará em não ter dor. Não estará em não ter necessidades materiais. Não estará em ter que abdicar. Estará justamente que isso possibilita a felicidade, a reparação. Ora, não é salutar quando a gente consegue pagar a última parcela do carnê? 50 meses sofrendo. Acabou. Então, isso tudo é para o nosso bem. Agora, é uma necessidade que eu criei. Não é imposição. Eu criei essa necessidade. Então, ela está em mim. E eu tenho que passar por ela. Como é que eu vou passar? Eu escolho. Como é que eu vou passar? Bem ou mal? Aí compete a nós. Então o Espiritismo não vem fazer como alguns dizem, né? O espírita gosta de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer. Não é apologia ao sofrimento, não. É ver o sofrimento não como punição de um Deus injusto. É ver as dificuldades da vida não apenas no âmbito material. O governo é injusto, aqui é injusto, eu nasci na família errada, está tudo errado. Não é isso. Porque isso é errado. Isso é que faz a gente sofrer. É a gente ver que está tudo certo. Que eu nasci no momento certo, no corpo que eu preciso. Que vou ter as dificuldades que estão no meu perispírito. E que eu estou aqui para superar. Mas não me faltará o anjo da misericórdia, da compaixão, que sempre nos é enviado. E esses anjos podem ser desencarnados, ou podem ser as almas encarnadas que vêm sorrir, estender a mão, amparar, dar força. Então nós temos tanto por parte dos nossos irmãos de corpo, quanto dos irmãos desencarnados, a possibilidade de tê-los como esses irmãos que nos ajudam, que nos assistem, que nos amparam. E o Espiritismo vem trazer essa visão. Se sofres, o sofrimento é justo.
Mas bem-aventurados são os aflitos. Porque é a aflição que vai me proporcionar fazer da vida uma mola que me faz voltar em outro patamar vibratório, que me faz despir dessas imperfeições, todas elas egoísmo. Eu escolho pensando somente em mim. O nós ainda não é conjugado pelo meu sentimento. Então nós precisamos começar a conjugar em nossos sentimentos o nós. Eu tenho que fazer pensando é bom para mim, é bom para os que estão perto, é bom para os que estão longe, é bom para a sociedade, é bom. Porque não existe o bom para mim. Quando é bom para todo mundo, e quando não é bom para todo mundo é ruim. Mas nós usamos das artimanhas, das ilusões, e queremos justificar. Mas só hoje, mas só uma vez, mas veja bem, mas eu também sou filho de Deus, e vamos dando um monte de desculpinha para fazer o que a gente não precisa. E acumular coisas que não precisamos, e continuar o processo de angústia, de sofrimento. Então, a doutrina espírita é o consolador redivivo. Ela é a nossa esperança. Porque seja qual for o meu problema, ele passará. Mas é preciso que ele passe. E para ele passar, é preciso que eu tenha a resignação de aceitar-me no caminho que ainda estou. E que esse aguilhão é necessário porque eu não fiz me educar sem ele. Porque as outras pedagogias tentadas não funcionaram. E aí a pedagogia final é a do sofrimento. E não é assim. Basta a gente ler essas obras benditas da psicografia de médiuns respeitáveis e de espíritos, que eles nos trazem esses relatos, confirmando pelo processo da universalidade dos ensinos o que já está na codificação. A dor aqui e a paz lá. As atribulações aqui, mas depois. Então só pode ser bem-aventurado pela realidade, como diz no item 24 do Evangelho. Nós só podemos ser bem-aventurados se nós fizermos da nossa vida o julgamento adequado que vai me proporcionar amanhã a felicidade. No mundo passareis por aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo, dando devido valor a cada coisa. Porque a gente vive, mesmo conhecendo o Espiritismo, como máquinas. Ora, se eu conheço o Espiritismo e ele não muda nada em mim, se eu continuo correndo loucamente pelo ter, se não tenho tempo para ler, para estudar, para refletir, para fazer o bem, para ajudar, se meus pensamentos ainda estão poluídos com a sensualidade, apenas com os desejos da matéria, ora, eu não estou aproveitando a pedagogia do conhecimento. Estou pedindo a pedagogia da dor. Então, nós escolhemos a dor. Porque olvidamos. Porque somos rebeldes. Porque queremos fugir sempre às nossas realidades espirituais. Queremos viver como algo transitório, mas nós não somos transitórios. Queremos decidir pelo hoje, mas Jesus nos convida a decidir pela vida futura. Então a escolha é nossa. Mas bem-aventurados os aflitos. Todos nós que sofremos, se bem sofremos, somos bem-aventurados. Isso passa, tem um fim. Não aumentemos a nossa dor. A dor por si mesma já é difícil, mas ela é menor do que ela realmente é. E nós a aumentamos porque não fazemos as mudanças. Nós aumentamos porque não aceitamos. Nós aumentamos pelo medo, pela ansiedade, por, na verdade, não estarmos tranquilos com nossa consciência. Porque o exemplo
É sereno, é simples. Mas quando a gente ouve aquele ensino perguntando a São Francisco de Assis, o que faria se soubesse se fosse morrer hoje? Continuaria cuidando do meu jardim, varrendo. Continuaria com as minhas atividades, porque essas atividades são atividades que eu acredito. São atividades que eu faço com amor, com dedicação. Não tenho nada para mudar, já que morrer é continuar. É apenas continuar, somente em outra vibração diferente. Então, que nós possamos ser bem-aventurados, olhando também as pequenas coisas que chateiam no dia a dia, as pequenas adversidades, como oportunidades de, pelo pensar em solucionar, evoluirmos intelectualmente. Das questões físicas, de saúde, nós vamos estar sempre pensando que é a necessidade que me faz melhorar. Então ela tem que ser bem-vinda. Nós temos que olhar para a dor como uma mensageira bem-vinda, que a gente a aceita, conversa com ela. Amiga dor, me ajude a entender ainda a necessidade de sofrer em mim e me ajude a caminhar pela solução definitiva, a fim de que eu não tenha que sofrer mais. Essa é a colocação que nós temos que fazer. E o Espiritismo aí vai nos dar o lenitivo de nos ajudar nessa caminhada. Não só nos fala das aflições, das suas causas, que são justas, dos motivos, como viver, mas nos dá todo o aparato de nos proporcionar os momentos de reflexões pelas palestras, pelos estudos, de nos auxiliar pela terapêutica do passe, da fluidoterapia, por nos convidar a outra terapêutica, que é a terapêutica da caridade, tanto no sentido de ajudar os nossos irmãos que sofrem, e vendo o sofrimento do outro, o nosso fica menor. Mas também a verdadeira caridade, de eu pensar com benevolência, com indulgência, com perdão, de eu ver todos aqueles que estão no meu caminho como irmãos. Então não me cabe julgá-los, condená-los ou atrapalhá-los na sua caminhada. Que somos coletividade, mas que podemos nos ajudar mutuamente nesse processo de evolução. Nós queremos agradecer a oportunidade e o convite de estarmos nessa casa e rogar ao Pai que nos envolva a todos nós nas forças necessárias às superações. Que cada um de nós possa ter a inspiração, a intuição para entender as suas dores e a força para superá-las todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que assim seja.